Bom dia, amados irmãos e irmãs, mais uma vez reunido na graça de Deus e com muita alegria nessa quarta-feira iniciamos a nossa reflexão diária. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus respondeu aos judeus: Meu Pai trabalha sempre, portanto também eu trabalho. Então os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque além de violar o sábado, chamava Deus o seu Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Tomando a palavra, Jesus disse aos judeus: em verdade vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho também faz. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. De fato, o Pai não julga ninguém, mas ele deu ao Filho o poder de julgar, para que todos honrem o Filho assim como honraram o Pai. Quem não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, possui a vida eterna. Não será condenado, pois já passou da morte para a vida. Em verdade eu vos digo, está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai possui a vida em si mesmo, do mesmo modo concedeu ao Filho possuir a vida em si mesmo. Além disso, deu-lhe o poder de julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiqueis admirados com isso, porque vai chegar a hora em que todos os que estão nos túmulos ouvirão a voz do Filho e sairão. Aqueles que fizerem o bem ressuscitarão para a vida, e aqueles que praticarem o mal para a condenação. Eu não posso fazer nada por mim mesmo. Eu julgo conforme o que escuto, e meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mais uma vez, amados irmãos, vemos o seu próprio povo contra Jesus. Mas Jesus, ele se mostrou servidor, ele se mostrou caridoso e ele mostrou não está contra o Pai, não está querendo ser maior ou ser diferente do Pai. Pelo contrário, Jesus se mostra único. Jesus mostra a unidade que ele tem com o Pai, com Deus. O amor do Filho é tão grande pelo Pai, a ponto que Jesus, em momento algum, se mostrou sozinho nessa caminhada. E ele fala a todo momento, através do Filho chegarás ao Pai. Como Deus me chamou, eu também vos chamo. Jesus é tanto obediente ao Pai que ele diz, pegando o exemplo do Pai, o Pai não para de trabalhar, então eu também não irei parar de trabalhar. E mesmo assim o seu povo judeu querendo matá-lo, alegando que ele se dizia ser Deus, e Jesus sempre foi servidor, amados irmãos e irmãs. Nunca quis se mostrar maior do que ninguém. Pelo contrário, ele veio mostrar a misericórdia do Pai, ele veio sofrer por nós, ele veio até aqui para nos ensinar o caminho, para nos abrir os olhos, para nos abrir os ouvidos, como
nós já vimos nos evangelhos anteriores. E porque Jesus nos servindo, fazendo tudo isso por nós, nós ainda acabamos indo contra a sua vontade, indo contra a vontade de Deus e não desenvolvendo os dons do Espírito Santo que cada um de nós temos. Devemos trabalhar, amados irmãos e irmãs, não em prol somente de nós mesmos, mas em prol de uma sociedade mais amável, mais justa, porque nós somos uma unidade, nós somos uma grande família. Nós devemos estar junto com a igreja, com a sociedade. Claro que cada um vai pensar de uma forma, até porque cada um tem o seu dom dado por Deus. Mas devemos pegar essas divisões, montar um grande quebra-cabeça ou uma grande bússola e seguir em direção a Deus. Aí sim, nós sempre seremos herdeiros de Deus. Sabemos que o Deus está sempre em comunhão, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa Santíssima Trindade é ela que nos conduz, é ela que nos mostra, é ela que gera, é ela que santifica, é ela que nos abençoa, é ela que nos dá tudo aquilo que temos. Então, por que permanecer indiferente com as obras de Deus? Por que insistir em não reconhecer que Deus está ao seu lado a todo momento? Parem de ser um povo farisaico. Não fica querendo sinais. Apenas abra os ouvidos, abra os olhos e proclame a palavra de Deus a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus Todo-Poderoso abençoe vós e vossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.